Povo de Deus amado, uma alegria estar aqui mesmo. Eu queria pedir para vocês abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos meditar essa manhã em Mateus 21, do versículo 12 até o versículo 22. Versículo 12 ao 22. Mateus 21, do 12 ao 22. Eu vou ler com vocês o texto, a gente vai orar novamente. Mateus 21, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas, quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade, foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a gente continua clamando para que o Senhor use a Tua palavra de forma poderosa no nosso coração, para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nós pedimos que o Senhor traga muito fruto do Espírito, cada um de nós, aqui nessa igreja. Senhor, nós dependemos do Senhor para adorar o nome santo do Senhor. Usa então a Tua palavra, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender a Tua maravilhosa graça em Cristo. É por causa dele que nós oramos. Amém. Capítulo 21 de Mateus começa com uma passagem que é conhecida como a entrada triunfal, e o que a gente tem em Mateus 21 é a pessoa mais importante do mundo, o Rei Jesus, entrando na cidade que na época era a mais importante do mundo, Jerusalém, na semana mais importante da história, que é quando Cristo vai ser preso e crucificado. E a pessoa mais importante do mundo, na cidade mais importante da época, na semana mais importante da história, entra em Jerusalém montado em um jumento, cria de jumenta, humilde. O Senhor Jesus é um rei diferente. A cidade fica toda alvoroçada, ele é recebido com louvor e música. Bendito que vem em nome do Senhor. E as pessoas celebram a entrada de Cristo. Mas o clima muda rápido, muito rápido. Jesus não organizou um banquete para celebrar a entrada dele em Jerusalém. Um dos primeiros atos de Jesus foi entrar no templo, expulsar as pessoas e virar mesas e cadeiras. Jesus fica indignado com o que ele vê no templo. Você sabe que ficar irado nem sempre é pecado. Existe uma maneira santa de você expressar indignação. E Jesus é a expressão perfeita
como demonstrar ira, de uma maneira que Deus é honrado. Mas antes de você sair virando mesa e derrubando cadeira por aí, eu quero ler para você uma palavra do nosso irmão Tiago. Tiago 1, versículo 19. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. A ira humana não produz a justiça de Deus porque geralmente a nossa indignação acontece por motivos egoístas e não santos. Nós ficamos irados não porque Deus não está sendo glorificado. Muitas vezes a gente fica irado porque as pessoas não estão fazendo o que a gente gostaria que elas fizessem. É milhares de vezes mais fácil expressar uma irritação pecaminosa do que uma ira santa, como Jesus expressa aqui. A ira é um sentimento perigoso. A ira nem sempre é pecaminosa, mas ela é sempre perigosa. Mas Jesus sabe lidar perfeitamente com a ira. Sempre que ele expressa a ira, sempre, ele expressa na situação correta, na quantidade correta, da maneira correta. E sempre equilibrada com todas as outras perfeições que ele tem. Então Jesus está revoltado nessa passagem, isso é claro. E essa revolta tem um motivo. A religião de Israel se corrompeu tanto que os olhos puros do Senhor Jesus não podem contemplar aquele mal e não reagir. É insuportável para os olhos santos de Jesus ver aquilo, ver a glória de Deus sendo negociada como se fosse uma mercadoria. O coração bom e puro do Senhor reage ao que ele vê no templo. A fé não pode ser tratada dessa maneira. Isso significa, então, que essa passagem não é principalmente sobre a ira de Jesus. Essa passagem é principalmente sobre adoração a Jesus. A ira nasce quando a adoração morre. É isso que está acontecendo nessa passagem. Eu quero olhar com vocês para esses dois eventos, a confusão no templo e a maldição da figueira, e vamos ver como Jesus define o que é adorar a Deus e o que não é adorar. Então, primeiro a confusão no templo. Jesus nos dá 4 princípios de adoração. 4 princípios para nós adoradores. Eles servem não só para os cambistas em Jerusalém, há 2000 anos atrás. Servem para nós hoje, aqui, PIB do Rio. 4 princípios que eu diria são princípios eternos. Princípios eternos sobre adoração. Primeiro princípio. Adoração falsa deixa Jesus irado. A adoração falsa deixa Jesus irado. Jesus é compassivo, Jesus é bondoso, Jesus é tardio em irar-se como Deus é. Jesus não fica irado o tempo todo. Jesus não se ira por qualquer coisa, mas adoração falsa, sem arrependimento, deixa Jesus irado. O versículo 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que acontecia, especialmente durante as festas em Jerusalém, como a Páscoa, as pessoas vinham de longe e elas tinham que usar o serviço dos cambistas para trocar a moeda do dia a dia, a moeda romana ou grega, pela moeda do templo, para poder comprar os animais e oferecerem os sacrifícios. Mas o que os judeus fizeram foi transformar aquela área em volta do templo numa baderna. Imaginem a gente aqui, num lugar que é para o Senhor ser adorado, e uma feira está acontecendo aqui na porta da igreja. As pessoas vendendo peixe. Cenoura, cenoura na minha mão, mais barato, é 2, é 2. E a pessoa gritando, uma feira. A gente está aqui adorando o Senhor. Jesus reage. Não está certo. Uma gritaria. Mercado feito num lugar que era para Deus ser adorado. E pela acusação de Jesus, eles estavam extorquindo os pobres, cobrando mais do que deveriam. Olha o versículo 13. O Senhor Jesus fala, está escrito, a minha casa será chamada casa
de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil, uma caverna de salteadores, de roubadores. Então, o templo era o lugar que Deus escolheu para habitar com o seu povo. E o povo transformou um lugar de oração e adoração num lugar de ladrões. Esse é o tipo de coisa que deixa Jesus irado. A adoração falsa, hipócrita. Tinha que existir um ar de temor santo, uma alegria piedosa de estar no lugar que Deus ordenou para ser adorado pelo povo dele. Mas não, baderna, extorsão de dinheiro, irreverência. A pergunta mais importante para nós, quando a gente pensa no culto da nossa igreja, a pergunta mais importante é, se Jesus entrasse aqui, o que ele ia achar do culto? Essa é a pergunta que a gente deve responder. Eu fico pensando, o Senhor Jesus entrando nas igrejas evangélicas no Brasil, o que ele vai encontrar? Culto. Uma feira. Jesus não fica indiferente. A adoração é algo importante. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Não só essa passagem é sobre adoração, a nossa vida é sobre adoração. Você foi criado para adorar. Quando você come, você bebe ou qualquer outra coisa, a gente foi criado para adorar a Deus. O Senhor Jesus não aceita o que ele vê. Essa igreja pode perder os bancos, essa igreja pode perder todo o material eletrônico, a gente pode perder projetor, a gente pode perder até a nossa liberdade aqui no nosso país para adorar o Senhor, a gente pode perder até a nossa vida. O que a gente não pode perder é o temor do Senhor, adorar o Senhor. Que o Senhor conserve esse lugar aqui como um lugar de adoração ao nosso grande Rei. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está juntando duas passagens do Antigo Testamento no versículo 13. Eu quero mostrar para vocês como o contexto dessas passagens que Jesus está citando, elas ajudam a gente a entender melhor ainda a revolta do Senhor Jesus. A primeira citação é em Isaías 56. Lá no versículo 13, quando Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração, ele está citando Isaías 56. Isaías 56. Olha o que o texto diz, eu vou ler para vocês. Aos estrangeiros, essa é uma palavra importante, Isaías diz, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, também eu os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração, olha o que Isaías diz, para todos os povos. Então Deus está dizendo, através do profeta Isaías, que vai chegar o dia em que Deus vai ser adorado, não só pelos judeus, mas pelos gentios de Roma e da Grécia, e de Moçambique, e na China, e no Brasil. E Deus vai ter um povo de cada tribo, língua, nação, reunido para adorar o Senhor. Essa é a promessa. Mas os judeus transformaram o templo, o lugar que era para ser uma casa de oração, numa casa de negociação. O único lugar que os gentios podiam entrar naquela época era ali no pátio do templo. E ele foi transformado numa feira de negócios. Fazer isso, impedir que esses povos cheguem para adorar o Rei verdadeiro. Isso aí é contra a obra que Cristo veio fazer aqui. Porque ele veio morrer para ter adoradores de todos os povos. E os judeus estão impedindo isso. E deixa Jesus irado. Essa é a primeira coisa. A segunda citação, versículo 13 também, vem de Jeremias agora, de Jeremias. Quando Jesus fala, vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Jeremias 7. Na época, o que acontecia, na época de Jeremias, é que a grande maioria da nação de Israel vivia de forma ímpia. Adoravam outros deuses. Eles iam ao templo, mas eles diziam, estamos salvos, nós temos o templo, nós somos o povo da aliança, nós estamos salvos. Mas viviam um coração longe do Senhor.
Aí Jeremias pergunta, será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Essa é a passagem que Jesus está citando. Por quê? Mateus está mostrando para a gente que Jesus é o nosso profeta Jeremias. Ele é aquele que vem denunciar a falsa adoração e criar adoração verdadeira. Sobe para o versículo 11. Olha o que a multidão tinha dito quando Jesus entrou em Jerusalém. Eles perguntaram, quem é esse homem? E a resposta, este é o profeta. Este é o profeta Jesus. Então Mateus está mostrando Jesus, ele cumpre também o papel de um profeta. Mas, quando Jesus expulsa os cambistas do templo, ele cumpre mais do que o papel de um profeta. Essa expulsão dos cambistas dentro do templo é também o cumprimento de uma profecia. Vocês sabiam disso? É o cumprimento de uma profecia. Deixa eu ler para vocês um trecho do profeta Zacarias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Olha como ele termina o livro dele, Zacarias 14, olha o que ele diz. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. E chegou o dia, Jesus veio, ele expulsa os comerciantes para haver adoração de todos os povos. É isso que Mateus está mostrando. Deus está dizendo, eu enviei o meu Filho para estabelecer a adoração a mim. É o que Deus está dizendo. Então Jesus não só expulsa a adoração falsa, ele estabelece a adoração verdadeira. E olha o que ele faz logo em seguida, no versículo 14. Os cegos e os coxos se aproximam de Jesus no templo e ele os cura. Esse é o segundo princípio sobre a adoração. Segundo princípio, Jesus purifica os adoradores excluídos. Jesus rejeita os líderes de Israel, mas ele recebe os excluídos de Israel. Os cegos e os coxos não podiam apresentar sacrifício no templo. Na antiga aliança, eles eram cerimonialmente impuros. Eles não podiam. Mas Jesus já tinha dito no Evangelho de Mateus, eis quem está aqui que é maior do que o templo. Jesus já tinha falado. Então Jesus veio dar aos impuros acesso à presença de Deus. É por isso que ele cura os cegos e os coxos. Jesus remove a impureza deles para que eles possam adorar o Senhor. E Jesus continua fazendo isso hoje. Crente, foi o que Jesus fez com você. Não foi o que Jesus fez com você? Todos nós, sem exceção, éramos espiritualmente cegos. A gente não conseguia enxergar a beleza de um rei crucificado no nosso lugar. Jesus vem e cura a gente. À vista, a gente enxerga o Senhor Jesus. Todos nós, a gente nasce espiritualmente coxos, incapazes de andar pela fé. O que Jesus faz? Vem, cura a gente. E as pernas do nosso coração vão correndo até Ele. Recebem o Senhor. Essa é a nossa história. O Senhor cura cegos e coxos também espirituais. E o versículo 14 fala que esses cegos e esses coxos se aproximaram de Jesus, se aproximaram. Se você está aqui essa manhã, a gente está muito feliz que você está aqui, claro. Mas se você sabe que você tem andado longe do Senhor Jesus, você reconhece, eu estou longe do Senhor. Quero implorar que você imite os cegos e os coxos de Jerusalém e você se aproxime desse que perdoa pecados. Você vai até o Senhor, me perdoa, me restaura, me perdoa, eu quero andar com o Senhor. E Ele perdoa, o Rei é um Rei perdoador. Jesus tem poder para curar não só as doenças do corpo, Jesus é o único que cura as doenças da alma. Ele tem essa capacidade, esse poder dado
pelo próprio Deus. Ele faz nossos olhos se abrirem, faz nossas pernas da fé firmes para correrem em direção a Ele. Então Jesus veio estabelecer a adoração verdadeira, ele rejeita os hipócritas, ele recebe os excluídos, colocam a fé nele. E o terceiro princípio de adoração, é que para você ser um adorador, você precisa ser pequeno. Pequeno. Para você ser um adorador do grande Deus, você precisa ser pequeno. Pessoas grandes não adoram. Pequenos, fracos, necessitados, esses adoram o Senhor. É isso que Jesus está mostrando. Olha o versículo 15. Jesus fala, na sua palavra, mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Hosana vem da língua do povo judeu, do hebraico, e Hosana significa, ó, salva-nos! Ó, salva-nos! O que Hosana significa? O que as crianças estão fazendo? Elas estão continuando a música que já tinha começado, com as multidões, quando o rei Jesus entrou em Jerusalém. Elas continuam cantando. Esse é o tipo de adoração que deveria acontecer no templo. Não negociação. Esse tipo de adoração das crianças. Aquelas vozes finas, cantando ao rei, celebrando. Deus enviou o descendente de Davi. Hosana é o filho de Davi. O rei salvador, descendente de Davi. Chegou, é ele está aqui. A gente vai cantar para ele. E os líderes, ao invés deles se juntarem ao coral infantil do templo, caírem de joelhos e adorarem o rei, é o que eles fazem. Eles ficam indignados com a equipe de louvor. Olha isso. Eles ficaram indignados. Jesus fica indignado porque Deus não está sendo adorado. E os religiosos ficam indignados porque o Filho de Deus está sendo adorado. Essa é a cegueira espiritual de Israel. Esse é um princípio de adoração. Pessoas grandes, autossuficientes, não adoram. Eles não adoram. Pequenos, fracos, necessitados, como as crianças. Esses são os adoradores do grande Deus. Você às vezes fica desanimado com tanta fraqueza que você vê na sua vida, lutando, às vezes, pelos mesmos pecados, lutando, e parece que você está patinando. Ó, Senhor, você fica cansado com a sua fraqueza, e você olha para o poder do pecado no seu coração, o poder da sedução do mundo, o poder do inimigo da nossa alma, Satanás, e você fica desanimado. Eu quero lembrar vocês que a sua fraqueza não é um obstáculo para a adoração. A sua fraqueza é o combustível para você adorar. Exatamente o contrário. Você reconhecer a sua fraqueza, esse é o combustível para você ser um adorador. Porque os fracos, os pequenos, esses adoram. Os grandes, como a gente vê, os líderes de Israel, eles não adoram. O Espírito de Deus ama encher de adoração o coração dos fracos, aqueles que reconhecem que precisam do Senhor para tudo. Deus enche os lábios deles com músicas, como a gente cantou aqui essa manhã. O Senhor deixa os grandes vazios e Ele enche os pequenos. No capítulo 11 de Mateus, Jesus tinha orado já. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus tem prazer de tornar os pequenos em grandes adoradores dele. Sua fraqueza não é um obstáculo. Sua fraqueza é o combustível para você adorar o Senhor. Primeiro princípio, falsa adoração deixa Jesus irado. Segundo princípio, Jesus veio purificar adoradores que estavam excluídos, como nós. Terceiro princípio, para você adorar, para você ser um adorador, você precisa ser pequeno.
E o quarto princípio, e esse é a porta de entrada para a presença de Deus. O quarto princípio é toda adoração a Deus, sem exceção, toda adoração a Deus precisa passar por Cristo. Só é possível adorar o Pai através do Filho. Só existe um caminho. Olha o versículo 16. Os líderes repreendem Jesus. Eles falam para Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Não toque em Jesus. Jesus, manda as crianças ficarem quietas. Elas estão adorando o Senhor. Manda elas ficarem quietas. Olha a resposta de Jesus: sim, sim. Estou ouvindo. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. O que Jesus está fazendo aqui é citando o Salmo 8. Jesus está citando o Salmo 8. E o que Jesus fez agora, eu arrisco dizer, deixou os sacerdotes e os líderes ainda mais chocados do que virando mesa e jogando cadeira, mais chocados do que curando cegos e coxos dentro do templo, mais chocados, porque olha o que Jesus está fazendo. O salmo que Jesus está citando é um salmo de adoração à majestade de Deus. Vocês lembram do Salmo 8, como começa? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E logo depois vem a citação do Senhor Jesus. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força e tiraste louvor. Olha isso, Jesus interpreta o louvor das crianças a ele como o louvor à majestade de Deus. As crianças estão certas. Jesus está dizendo, eu não só vou falar para elas ficarem quietas, como eu recebo louvor. Porque Ele é Deus. Cristo é o próprio Deus. John Stott, pastor na Inglaterra por muitos anos, olha o que ele falou. Ninguém pode se chamar cristão se essa pessoa não adora Jesus. Adorar a Jesus, se Ele não é Deus, é idolatria. Deixar de adorar a Jesus, se Ele é Deus, é apostasia. Então, se Jesus não é Deus, é idolatria. Ninguém nunca deveria fazer isso. Agora, se Ele é Deus, não adorá-lo, apostasia. Só existe uma religião no mundo, ela se chama Jesus Cristo. Através dele que nós adoramos a Deus. João 5:23. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus só aceita adoração quando ela é feita no nome de Cristo, pela fé em Cristo, confiando que a cruz de Cristo foi o lugar onde você foi punido pelos seus pecados. Essa é a adoração que o Senhor envia. Qualquer outra, o Senhor não, o Senhor recebe. Qualquer outro, o Senhor não recebe. Toda adoração é inútil se ela não flui de um coração que ama o Senhor. Agora, se você confia em Cristo, se você confia no Senhor, com todas as suas lutas e todos os seus pecados, o seu louvor chega até o trono de Deus. Porque nesse caminho, ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. E Deus recebe, não porque você é perfeito, e não porque você já está tudo arrumado e certinho, não. Porque ele recebe através de Cristo. Então o Senhor recebe o nosso louvor. Deus sorri quando o povo dele canta e adora a Ele. Porque é a obra dele próprio, é a obra de Deus em você, voltando para Deus em louvor. É a obra do próprio Deus. Então ele aceita. Pelo versículo 17, Jesus então deixa aquele povo, ele sai da cidade, foi para Betânia, onde passou a noite. Agora, antes da gente virar o dia, quando Jesus vai amaldiçoar a árvore, eu quero deixar umas duas implicações importantes para a gente, importantes para as nossas igrejas, para as nossas famílias, mas duas implicações sobre a nossa adoração. E a primeira é a seguinte, a primeira é que a hipocrisia na vida daqueles que professam fé é um dos principais obstáculos para a evangelização dos perdidos. A hipocrisia na vida daqueles que professam fé. Eu creio no Senhor Jesus. A hipocrisia
é um dos principais obstáculos na evangelização dos perdidos. Olha o que estava acontecendo aqui no templo. Os judeus estavam impedindo os gentios de adorarem ao Senhor. Mas é o que acontece hoje também. Se aqueles que são membros de igrejas e professam fé em Cristo, vivem não como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como o mundo. O nosso testemunho em casa para os filhos, o nosso testemunho na igreja, o nosso testemunho no trabalho, ele será ou um encorajamento para as pessoas virem a Cristo, ou o nosso mau testemunho vai ser o motivo de afastamento para as pessoas se chegarem ao Senhor. Ou o nosso testemunho de amor, serviço e generosidade vai ser usado pelo Senhor para trazer as pessoas para Cristo, ou vai espantar as pessoas da fé. Agora você ouve isso e você já fica com a consciência pesada. Ó Senhor, meu testemunho, Senhor, tem misericórdia de mim. E nenhum de nós tem um testemunho perfeito, nenhum de nós. Todos nós, todos, sem nenhuma exceção, nós temos manchas na nossa história. Algumas manchas maiores, mais escuras, outras manchas menores, mas todos nós, a nossa vida, tem muitas e muitas manchas. E isso se torna um problema, especialmente com as pessoas que estão mais próximas, que conhecem a gente melhor. Quem é você para falar de Jesus? Quem é você? Eu sei a sua vida, eu sei a sua história. Mas eu quero encorajar vocês. Existe uma forma da gente usar o nosso passado de mau testemunho de uma maneira sábia e evangelística. Você pode fazer duas coisas. Primeiro, confesse. Você confessa. Confessa ao Senhor primeiro, claro, mas você confessa à pessoa que sofreu por causa dos seus pecados. Seja crente ou não crente, você confessa. O que eu fiz, o que eu falei aquela vez, foi pecado. Foi pecado. Eu pedi perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão a você. Eu não deveria ter falado daquela maneira. Eu não deveria ter feito aquilo. Me perdoa. Nós precisamos ser exemplos de fé, mas a gente precisa ser exemplo de arrependimento também. Várias vezes eu ouço essas histórias lindas do Evangelho da Graça. Um pecou contra o outro, e alguém toma a iniciativa e fala, me perdoa, eu pequei contra você. Eu também pequei contra você, me perdoa. E se abraçam e se amam. Isso é o poder da graça. Nós também somos exemplos de arrependimento, não só de fé. Uma pessoa que nunca se arrepende não é crente. A gente confessa. Agora, o segundo passo para você usar o seu mau testemunho do passado de uma maneira boa e sábia é você usar o seu mau testemunho como um palco para Cristo, para a graça dele. Você pode falar para a pessoa, eu também sou um pecador, eu também preciso desse Salvador, alguém que morra no meu lugar, e Deus mandou, ele, Cristo, ele morreu na cruz, e ele oferece perdão de graça para você também. Você também se arrepende, confia no Senhor. E a gente usa o nosso testemunho do passado para oferecer Cristo de graça, como a gente recebeu. Chama as pessoas a confessarem os pecados e olharem para a cruz. E elas também serão perdoadas. Povo de Deus, que o nosso mau testemunho, nossos pecados do passado não sirvam para calar nossa boca. Mas a gente deve usar até os nossos pecados para falar de Cristo, da graça, do amor de Deus nele. Segunda implicação importante, uma exortação para todos nós aqui, e para minha grande alegria, eu vejo várias crianças aqui com a gente. Essa segunda implicação é muito importante. Crianças, ouçam. Todos nós, mas crianças também. Nossos privilégios espirituais não são garantia de salvação. Nossos privilégios espirituais não são garantia de bênção e salvação. Jesus está citando aqui o profeta Jeremias, quando ele fala que os judeus transformaram uma casa de oração em covil de salteadores,
Porque os judeus achavam que já estavam salvos, que estava tudo bem, porque eles tinham o templo e eles praticavam os rituais religiosos certos. Mas ter a construção do templo não era suficiente para ter um relacionamento com o Senhor. É isso que Jesus está falando. Religião exterior sem adoração interior não é uma experiência espiritual verdadeira. O povo de Israel praticava os rituais certos, o dia certo, mas o coração errado diante do Senhor. Foi o que Jeremias denunciou e é o que Jesus está denunciando. Então, crianças, vocês que estão aqui, que bênção é ter um pai, uma mãe que ama o Senhor. Que bênção para nós ter Bíblia em casa. A gente tem a Bíblia, a palavra de Deus em casa. Uma igreja saudável, bíblica, para vocês frequentarem. Que bênção! Mas vocês precisam colocar sua fé em Cristo. Vocês precisam, cada um de nós, confessar os pecados e crer em Cristo. Não um Salvador genérico. Meu Salvador. Morreu no meu lugar para me salvar. Nascer em uma família cristã é uma bênção. Mas não é garantia de salvação. Garantia de salvação só existe em um lugar. Cristo. Confiar nele, descansar nele. E nada vai deixar seus pais mais felizes, a igreja mais feliz do que ver vocês também andando com o Senhor. Jesus virando mesa, expulsando pessoas do templo, é uma lição viva e um alerta do Senhor, em que é possível ser religioso sem ser salvo. É possível. É possível ter uma casca de vida espiritual sem o poder da piedade fluindo pelas nossas artérias. Tenha certeza que você não é uma dessas pessoas, que você está crendo em Cristo. Aproxime-se dele. Ele tem poder para perdoar os pecados. Agora, depois de toda essa confusão no templo, Jesus fica indignado com a hipocrisia dos judeus, judeus indignados com as crianças que cantam para Jesus, e Jesus recebe o louvor das crianças, toda essa confusão no templo. Agora Jesus, no meio do caminho, fala com uma árvore. Jesus fala com uma árvore e a árvore seca. O que está acontecendo aqui? A maldição da figueira, ao versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E Jesus amaldiçoou a árvore. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados. E disseram: como a figueira secou depressa? O que Jesus está fazendo? Ele está com fome, Jesus está com fome, e só porque ele não conseguiu encontrar um fruto naquela árvore, ele vai e fica irado com a árvore, manda ela secar, mata a árvore. O que Jesus está fazendo aqui? Não. Jesus está continuando a lição dele sobre adoração. É isso que Jesus está fazendo. Jesus continua ensinando a diferença entre uma casca de espiritualidade e o poder verdadeiro da piedade no coração. Porque de longe a árvore parecia boa, cheia de folhas. Por fora, de longe, a árvore era bonita. Mas Jesus chegou perto dela e não tinha nenhum fruto. Não tinha fruto. A vida que deveria estar fluindo na árvore não estava ali, não estava dando fruto. Exatamente como o templo em Israel. Bonito por fora, de longe, bonito, mas Jesus chega perto, ele não vê vida espiritual lá dentro, ele não vê adoração acontecendo, exatamente igual ao templo, exatamente igual aos judeus dentro do templo. Por fora, religiosos, cheios de folhas, iam ao templo, falavam as orações certas, recitavam o que deveriam recitar, se vestiam do jeito que deveriam se vestir, mas Jesus chegou perto e ele não viu fruto espiritual, igual a árvore. Ele não encontrou amor, alegria,
paz, mansidão, domínio próprio. Não encontrou. Os judeus estavam ocos, vazios. Muita folha de religião, mas não tinham fruto do Espírito. Figos doces são a evidência que existe vida naquela figueira. Assim como os frutos doces do Espírito são a evidência de que existe vida espiritual no nosso coração. Algumas pessoas parecem estar bem por fora, parecem estar bem, cheias de folhas, parecem espirituais, aprenderam a língua do evangeliquez, sabem falar as palavras certas, nas horas certas, rituais certos, mas não têm o poder da piedade. É isso que Jesus está ensinando. Folhas sem frutos leva a julgamento. Folhas sem frutos levam ao julgamento, assim como Jesus julgou a figueira porque não tinha fruto. Isso é um símbolo do julgamento que Jesus vai trazer aos hipócritas em Israel, e um símbolo do que Jesus vai fazer com aqueles que têm folhas da religião sem o fruto do Espírito. Como eu estava ouvindo há pouco tempo, tão encorajador, um testemunho, uma pessoa, numa entrevista de membresia, e a pessoa dizendo: eu não quero só dizer que eu sou crente, eu quero ser, eu quero experimentar isso. Amém, aleluia. Não só dizer, quero experimentar a fé. Uma coisa é as pessoas acharem que eu sou santo, só uma coisa. Outra coisa é eu andar com o Senhor. Quebrantamento, arrependimento, fé, alegria, Cristo, zelo pela glória de Deus, desgosto pelo pecado, desejo de permanecer nele, amar as pessoas quando é difícil amar as pessoas, porque elas também são difíceis como a gente também é. Não ser escravizado pelo orgulho, conseguir pedir perdão, conseguir perdoar. E quando a minha vida está desmoronando, eu correr e me agarrar em Cristo, Ele ser suficiente e me satisfazer nele, como a gente ouviu aqui e cantou. Está seguro em Cristo. Então eu tenho mais uma pergunta pessoal para cada um de nós, que flui dessa passagem. Uma pergunta útil espiritualmente para nós é: existe alguma área da minha vida em que tem muitas folhas verdes, mas se Jesus chegar perto para olhar, Ele vai encontrar fruto? Alguma área. Minha vida sexual é pura. Minha vida financeira é pura. Minha postura no trabalho tem fruto, não só folha, mas fruto. Meu comportamento em casa, ele revela alguém que está enraizado em Cristo e dá fruto. O que Jesus fala logo em seguida para os discípulos é prova que ele continua ensinando sobre adoração e fé. Ele continua ensinando sobre adoração e fé. Olha o versículo 21. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se, jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, de novo o mesmo assunto, crendo, tendo fé, crendo, vocês receberão. Jesus está mostrando o que é a religião verdadeira. A religião verdadeira é a adoração pela fé. Crendo, orando em nome de Jesus. Jesus não fica impressionado com números, popularidade, riqueza. Essas coisas impressionam o mundo. Não, Senhor Jesus. Jesus se importa com o nosso coração. Ele se importa com a fé. Ele se importa com a adoração verdadeira a Deus. É isso que Jesus se importa. Então, ele está dizendo que Deus ouve a sua oração quando ela é feita com fé, como ele ouviu a oração do próprio Senhor Jesus, ao ponto de Jesus dizer que se você tiver fé, você ora e
Senhor arranca uma montanha e joga ela no mar. O que Jesus está dizendo, ó, versículo 22. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Agora, isso não significa que se você orar para voar, que você vai sair voando. Você sabe disso. Se você orar com fé por um carro, você abre o olho, está ali na frente da sua casa, aquele carro lindo. Não é isso que Jesus está ensinando. Não pode ser isso. Jesus está ensinando que nós devemos orar como adoradores, não como os líderes de Israel, sacerdotes, hipócritas. Não, a gente ora como adoradores, com fé, confiando, como aqueles que confiam no Senhor. O contraste aqui, então, é entre a falta de fé dos sacerdotes e a presença de fé nos discípulos verdadeiros de Cristo. Isso que Jesus está dizendo. Ele assume que as nossas orações vão ser feitas de acordo com a vontade de Deus, pela fé. 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Uau, que incentivo! Que incentivo para a gente orar. Se você orar, Senhor, aumenta o meu amor. É claro que Deus se agrada dessa oração, porque Deus é amor. E se você quer manifestar quem Deus é, você ama. Então Deus se agrada, você ora com confiança. Como Deus responde é um mistério. A gente cantou aqui, misterioso é o nosso Deus. Na providência maravilhosa dele, que é misteriosa também, como ele vai responder? Prerrogativa do nosso grande Deus, mas o Senhor certamente se agrada, é a vontade dele. Senhor, me santifica, Senhor, me torna menor, mais humilde para eu adorar o Senhor. A imagem que Jesus cria aqui de um monte sendo arrancado da terra e jogado no mar, lembra, gente, que Deus tem poder para responder qualquer oração, de qualquer pessoa, em qualquer situação e qualquer lugar. Nada é difícil demais para Deus. Nada, nada. Então, quando Deus não responde a sua oração, o que você faz com fé? O Senhor Jesus morreu no seu lugar, é o seu mediador. Quando o Senhor não responde a sua oração, nunca é por falta de força dele, nunca é por falta de capacidade dele, e nem nunca é por falta de desejo de abençoar o seu povo. É porque ele tem outro plano, melhor, de acordo com a sabedoria dele, que é infinitamente melhor que a nossa, pó. Se o Senhor nos ressuscitou dos mortos, se Ele nos deu vida com Cristo, quando nós éramos inimigos dele, o que Ele não pode fazer? Nada. Nos salvar. Vê se você concorda com essa frase. Nos salvar foi mais difícil do que arrancar o Monte Everest e lançar ele no mar. Eu estou convencido disso. Bem mais difícil. E foi o que o Senhor fez. Jesus carregou nossa montanha de pecados, colocou ela nos ombros e foi até a cruz. E quando o Senhor Jesus lançou o último fôlego dele na cruz, está consumado. Ele também lançou a nossa montanha de pecados no mar do julgamento de Deus. O mais surpreendente nessa passagem não é Jesus virando mesa, derrubando cadeira, amaldiçoando figueira sem fruto, Jesus ficando irado com os hipócritas, expulsando as pessoas do templo. Isso não é tão surpreendente. Jesus é santo e puro. Ele vê a maldade, ele vê o Deus e Pai dele não sendo adorado, e ele reage, ele é santo, ele é bom, ele é puro, ele não fica indiferente, ele reage com uma ira santa. Isso não é surpreendente. O que é surpreendente, impressionante, escandaloso, é esse Jesus, santo e puro, escolhendo ele próprio, escolhendo receber a indignação de Deus nele.
nos ombros dele, no corpo dele, na cruz dele, no nosso lugar. Isso é impressionante. Jesus virando mesa, dá para entender que é impressionante e maravilhoso, é Jesus preparando uma mesa para a gente ter comunhão com Ele, o grande banquete, que a gente na ceia é lembrado. E se você se aproxima de Jesus, como os cegos e os coxos, com fé, você é perdoado. Isso é impressionante, isso é surpreendente, isso é escandaloso. E em vez do Senhor secar a gente, como Ele fez com a figueira, o que acontece quando você coloca a fé em Cristo, é que você é plantado junto à corrente de águas. Você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Porque você está em Cristo. E você vai querer se juntar ao coral infantil do templo. Você vai querer. Você vai querer cantar Hosana! Tá com as crianças. E isso é prova que você é um adorador. O que é mais impressionante, mais surpreendente, mais escandaloso é que nós, impuros, podemos adorar um Deus santo pela fé em Cristo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nunca deixe a gente se acostumar com a Tua graça maravilhosa. Nós estávamos excluídos da Tua presença e o Senhor enviou o Teu Filho para sofrer no nosso lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, cria e sustenta a fé do Teu povo e que essa igreja continue proclamando a majestade de Cristo, a Tua justiça e a Tua misericórdia, Tua graça e a Tua verdade. Nós queremos louvar o Senhor pelo nosso grande Salvador. Espírito Santo bendito, sustenta a nossa adoração para a Tua própria glória. Nós oramos no nome do Senhor Jesus.